Leiamos então Atos, capítulo 5, de 17 a 42. Eu quero nesta noite falar sobre a alegria de sofrer pelo nome de Jesus. A alegria de sofrer pelo nome de Jesus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guarda, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Nosso irmão presbítero Nadiel já orou pela mensagem. Meus irmãos, mais ou menos 2 mensagens atrás,
nós já vimos que a perseguição faz parte do programa de Deus para a sua igreja. Nós, na verdade, não devemos estranhar que haja perseguição do Evangelho, que o mundo se levante contra o Evangelho. Nós devemos estranhar quando o mundo estiver aceitando tudo que a igreja prega e vive. Se isto acontecer, significa, possivelmente, que nós não estamos pregando o genuíno Evangelho ou não estamos vivendo de acordo com ele. Jesus, mais de uma vez, advertiu a seus discípulos, em Mateus 10, a partir do verso 16, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês serão entregues nas sinagogas, nos tribunais, vocês serão açoitados, vocês serão odiados por minha causa. E vocês serão entregues diante de reis, de autoridades, com um propósito. É que eu quero que vocês deem testemunho diante deles. Um testemunho sob pressão, que se mantém firme, tem muito mais poder e muito mais impacto do que aquele testemunho que é feito entre pessoas que são favoráveis ao Evangelho. E é por isso que a palavra de Deus também nos assegura, em 1 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente, em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta perseguição, ao longo da história, ela vai variar em forma e intensidade. Há momentos em que ela se dá apenas com algum tipo de pressão, pode gerar perda de direitos de cidadania, pode gerar processos e perdas financeiras, mas ela pode também levar à tortura e à morte. Mas ela nunca vai deixar de existir. A igreja, desde o Éden, sempre foi perseguida, desde depois do Éden. Você vê logo no capítulo 4, aquela luta, aquela guerra entre a semente da serpente, o império das trevas e a semente santa, a semente da mulher, se iniciar já com Caim e Abel, dentro de uma família. Caim, semente da serpente, se levanta contra Abel. Então, a perseguição contra a igreja, as pressões, nunca vão deixar de existir. Isso vai acontecer no nosso trabalho, isso pode acontecer dentro da família, isso pode acontecer na vizinhança. Em um momento ou outro, um crente que vive fielmente vai ser pressionado por causa da sua fé. Então, perseguir as testemunhas de Cristo é perseguir o próprio Cristo. O mundo nos persegue porque ele odeia a Jesus. Ele disse isso em várias passagens no Evangelho de João. É por isso que é uma honra sofrer pelo Evangelho, porque o sofrimento por causa do Evangelho nos identifica com o nosso Senhor. É nesse sentido que Pedro exorta a igreja sofredora a quem ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, do 12 ao 14. Ele fala sobre isso até o verso 17, mas eu leio do 12 ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não tem nada de extraordinário em vocês serem perseguidos. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Os sofrimentos da igreja, pelo Evangelho, são como uma continuação dos sofrimentos de Cristo. Não sofrimentos expiatórios, mas os sofrimentos por uma causa, a causa do reino. Então, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, quer dizer, ofendidos publicamente, bem-aventurados sois, vocês são felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Porém, nós já vimos em outra mensagem que ninguém, mesmo que o mundo persiga a igreja, mesmo que ele use as suas melhores armas, ninguém, absolutamente ninguém, pode resistir a um cristão cheio do Espírito Santo. Nós vimos isto quando nós pregamos a mensagem intitulada Enfrentando a Perseguição no Poder do Espírito Santo, baseados em Atos 4, quando da primeira prisão dos apóstolos, particularmente, ali foi a prisão apenas de Pedro e João,
aqui todos os apóstolos são presos. Nós vamos ver ao longo do livro de Atos uma espécie de intensificação da oposição do império das trevas contra o avanço do reino de Cristo. Então, Pedro respondeu na primeira vez ao Sinédrio, no capítulo 4, verso 4, Lucas disse que ele falou cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. E naquela mensagem intitulada Enfrentando a Perseguição no Poder do Espírito Santo, eu propus ao final 3 atitudes que devemos tomar diante da perseguição. Na verdade, são 3 atitudes mentais, ou 3 atitudes do coração. Nós aprendemos naquela ocasião, primeiro, que nós precisamos compreender que a perseguição não é uma negação do poder de Jesus. É antes uma oportunidade para ele mostrar o seu poder. A perseguição não é uma negação do poder de Jesus, mas é antes uma oportunidade para ele mostrar o seu poder. Em segundo lugar, nós aprendemos na ocasião que nós precisamos encarar a perseguição da perspectiva da soberania de Deus. E foi o que fez a igreja na sua oração. Eles disseram, olha, os homens se levantaram contra ti, contra o teu santo servo Jesus, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito já predeterminaram. O Senhor é soberano. Precisamos aprender a encarar as oposições da perspectiva da soberania de Deus. Se um dia o clima no Brasil, o ambiente político no Brasil e jurídico se fechar completamente para a perseguição do evangelho, para a pregação do evangelho, isto está debaixo do programa de Deus para a sua igreja. Em terceiro lugar, nós aprendemos que nós precisamos entender que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós vamos ver isso de novo hoje. Agora eu quero que você observe que todas as atitudes acerca das quais eu falei, elas têm a ver com uma mudança de perspectiva. São inclinações que devemos cultivar, padrões de pensamentos que devemos cultivar na mente e no coração. Hoje, com base no episódio que lemos, eu quero propor mais algumas atitudes que Deus requer de nós em situações de perseguição. Porém, a maioria delas agora mais ligadas a ações do que a atitudes interiores. Ações que advêm dessa nova perspectiva, acerca da qual a mensagem do capítulo 4 nos fala. Então, eu queria que você olhar com você e algumas observações contextuais. Primeiro, nós temos aqui mais uma investida de Satanás contra a igreja no campo externo. Veja a alternância do fluxo da narrativa. O fluxo é o fluir da narrativa. No capítulo 4, nós tivemos o primeiro ataque externo. Houve prisão dos apóstolos e ameaça. Eles foram presos, interrogados, ameaçados e proibidos de pregar o evangelho. No capítulo 5, do verso 1 ao 11, nós vemos um ataque interno, através do engano e da mentira. Gente de dentro da igreja tentando mentir e enganar a igreja. Mentir para a igreja e enganar a igreja. Ananias e Safira. Agora, nesse capítulo 5, a partir do verso que nós lemos, o verso 17, nós temos um segundo ataque externo. Perceba a alternância, interno e externo. Agora nós vamos ter a prisão e o castigo. Eles não apenas ameaçam, eles vão castigar, eles vão infringir sofrimento físico nos apóstolos. E no capítulo 6, se o Senhor Deus permitir, aí na próxima narrativa, nós vamos ter outro ataque interno, com discriminação e murmurações dentro da própria igreja. Depois, de novo, no capítulo 7, você vai ter outro ataque externo. Estevão é apedrejado, o primeiro mártir. Então você tem, pelo menos até o capítulo 8, essa alternância, onde Lucas está mostrando que a igreja não vai avançar sem obstáculos, ela não vai avançar sem oposição. O tempo todo na sua história, o povo de Deus vai enfrentar lutas internas, tanto através de falsos cristãos, como de cristãos verdadeiros, porém imaturos e carnais, como lutas externas através da perseguição. Então,
aqui a gente só vai parar com essa luta no céu. Nós precisamos entender isso. A igreja vai caminhar, nós temos que aprender a enxergar a graça de Deus o tempo todo na igreja, mas isso não quer dizer que a igreja não vai enfrentar lutas. Isso faz parte do programa. Então, em nosso texto, nós temos uma nova investida contra o avanço do reino de Cristo. E eu quero convidá-lo a observar o confronto de poderes. Em todo o tempo, nessa narrativa, você vai ter, de um lado, o império das trevas tentando deter o avanço do reino. E, de um outro lado, a resposta de Cristo por meio dos agentes do reino, que são os apóstolos. Então, você tem, de um lado, o reino de Cristo, do outro, agentes do império das trevas, representados aqui pelas autoridades do Conselho de Jerusalém, que era um braço nacional do Império Romano que governava sobre a Judéia. E no desenvolvimento do enredo, nós vamos ter alguns paralelos com os evangelhos e a perseguição de Jesus, a Jesus. Além de algumas ironias e inversões por meio das quais nós vamos ver como Cristo vai subjugando toda a oposição. Irmãos, a frase, convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, que está lá em 1 Coríntios 15, ela é claramente o tempo todo ensinada em Lucas. Na verdade, esta, enfim, é a grande lição. Você vai ver exatamente no desenvolvimento do enredo que Cristo está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Essa é a grande lição, eu diria até de Lucas. A grande lição eu vou resumir nessa frase. Cristo foi exaltado a príncipe e salvador. E nessa posição ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse é o primeiro fato. Cristo foi exaltado à condição de príncipe e salvador. E ele está nesta posição colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Em segundo lugar, ele faz isto por meio da sua igreja, que seguirá pregando o evangelho no poder do Espírito, apesar da perseguição. Por isso, isso traz uma implicação para nós. Seus discípulos devem considerar uma honra, uma alegria, sofrer afrontas, sofrer perseguição, sofrer dores, tortura e morte por causa do nome de Jesus. Essa é a grande mensagem dessa narrativa, e eu diria do livro de Lucas. E eu preciso repeti-la, porque se você pegar esse resumo, você pegou toda a mensagem. Cristo foi exaltado a príncipe e salvador, está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, e faz isto por meio da sua igreja, que seguirá pregando o evangelho no poder do Espírito, apesar da perseguição. E por isso, os discípulos de Cristo devem considerar uma honra, uma alegria, sofrer afrontas pelo seu nome. Quando você sofrer afrontas e vir o seu inimigo parecendo prevalecer, alegre-se. Isso torna você identificado com Jesus. Mas Jesus, não se engane, como nós aprendemos na fé reformada, as coisas não são o que parecem. Cristo está fazendo avançar o seu reino. Eu quero então dividir essa narrativa em 5 partes, que são 5 cenas. Eu vou dividi-las fazendo contrapontos. O que o império das trevas faz e como Cristo responde. O que o império faz e como Cristo responde. Eu vou falar em forma de frases. Primeira frase, presta atenção às crianças que estão anotando. O império das trevas aprisiona os apóstolos. Cristo os liberta por meio do seu anjo. O império das trevas aprisiona, prende os apóstolos. E o que Cristo faz em resposta? Cristo liberta-os por meio do seu anjo. Nós temos isso do verso 17 até o 25. Observe aí.
Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Levaram lá para a cadeia pública os apóstolos. Eles foram tomados de inveja. No capítulo 4, esses personagens já tinham se levantado contra a igreja. Verso 1 diz que falavam eles ainda, quando sobreviveram os apóstolos, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, indignados, incomodados. Aqui claramente mostra que o combustível do império das trevas, nesse caso, é a inveja. Uma das coisas que leva o mundo a perseguir Cristo é a sua inveja, porque ele percebe a santidade dos filhos de Deus quando eles dão bom testemunho. Ele percebe a vida de piedade bem-sucedida dos filhos de Deus. Eles percebem que eles têm algo diferente. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 2, que enquanto o mundo nos difama, ele estranha que não concorramos com eles ao mesmo excesso de devassidão. A Bíblia diz que eles estranham, ao mesmo tempo que eles estão perseguindo, eles estão estranhando. E nós precisamos ter isto em mente. E o mundo, ele se toma de inveja quando ele vê que, de alguma maneira, nós estamos criando impacto. E é isso que acontece, eles têm inveja. Nós devemos lembrar aqui, veja, quem é a classe. Ele claramente os identifica. Eles são da seita dos saduceus. Não só o sumo sacerdote, devemos lembrar que os saduceus eram uma facção do judaísmo, cuja maioria pertencia à classe sacerdotal. E devemos lembrar também que os saduceus, isso aqui é importante para a reviravolta que vai haver nessa primeira cena. Eles não aceitavam como palavra de Deus nenhum livro além do Pentateuco. Eles não aceitavam os profetas, eles não aceitavam os livros que nós chamamos de livros históricos. E eles também não criam, lembra, em anjos. Eles não criam na ressurreição, eles não criam na vida eterna, na existência de céu e inferno, em dons e eventos sobrenaturais. Eles não criam em nada disso. Lucas capítulo 20, verso 27, lá está escrito que os saduceus estão entre aqueles que entram num debate com Jesus, e eles são aqueles que fazem aquela pergunta casca de banana, a mulher que se casou com 7 homens, porque cada um deles foi morrendo e ela casou com outro, e eles perguntam na ressurreição de que ela será mulher. E lá em Lucas 20, 27 está escrito que os fariseus, os saduceus não acreditavam haver ressurreição. E se você abrir em Lucas 23, verso 8, você verificará que os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então os saduceus eram meio que a facção liberal do judaísmo. Isso aqui é importante para a narrativa. Mas, além da teologia problemática, os saduceus eram extremamente corruptos. A classe sacerdotal era uma classe abastada, porque ela tinha favores econômicos e políticos da parte de Roma. E é por isso que os saduceus e os sacerdotes, de modo geral, eles eram corruptos e eles eram cúmplices políticos de Roma. Eles eram marionetes do império à custa de favores. Havia a ilusão de que o Sinédrio é que mandava em Jerusalém, mas eles mandavam desde que eles seguissem o acordo, fossem fiéis aos acordos com Roma. E é nesse sentido que os saduceus, eles viam os apóstolos como ameaça para os seus conchavos políticos. Lembra? Eles estão dizendo que há um Senhor, e o Senhor não é César. Isso poderia trazer complicações, porque eles eram judeus. E o imperador poderia confundi-los com os demais judeus. Olha, para eles são os judeus, de novo criando confusão. Então isso era um problema para eles. E a popularidade dos apóstolos perante as multidões, que nós vemos desde o verso 16, desde o verso 12, e especialmente no verso 16, que afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. E você lembra que isso aconteceu com Jesus. Muitas pessoas vinham e se aglomeravam para serem curadas por Jesus, para ouvirem a sua palavra, as suas mensagens acerca do reino de Deus. E isso provocou a inveja dos fariseus, dos saduceus,
dos escribas, de modo geral. E aqui, de novo, Jesus, exaltado, presente em sua igreja, está suscitando a inveja da mesma liderança. Então, isso tudo suscitava a inveja deles, e por isso eles prenderam os apóstolos. Mas aí, depois do império das trevas aprisionar os apóstolos, Cristo os liberta. E como Cristo os liberta? De maneira sobrenatural, por meio de um anjo. Você entendeu a ironia? Os saduceus não criam em anjo. E Cristo envia exatamente um anjo para libertá-los. E falo de maneira sobrenatural. O anjo não causa nenhum dano aos soldados, não arromba as trancas da prisão, não quebra o cadeado, não entorta a grade, não desarruma a mobília, tudo fica como estava. Está claro aqui. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. É curioso que o anjo não diz: olha, vão para um lugar seguro, escondam-se um tempo, até passar essa perseguição. Não. O anjo diz: voltem para o lugar de onde vocês foram presos. E continuem falando a mesma coisa. Falem das palavras desta vida. Lembra, eles estavam pregando Cristo. Cristo é a vida. Cristo é a vida eterna. Cristo é a salvação. Cristo é a ressurreição. Vão e falem ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo isso, eles obedeceram. Ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. E aí chega o sumo sacerdote, muito interessante isso, e os que com ele estavam convocam o sinédrio, fazem toda aquela cena, aquele circo e todo o senado dos filhos de Jerusalém, e mandam chamá-los no cárcere. Os guardas vão e não acham. Só que tem um fato interessante. Eles dizem no verso 23, olha, nós achamos o cárcere fechado. O anjo abriu a porta e fechou, sem arrombar nada. A porta foi trancada de novo. Estava trancado, com toda a segurança. As sentinelas no seu posto, despertas, alertas, junto às portas. Mas quando a gente abriu, não encontramos ninguém. E aqueles que eram responsáveis por manter os apóstolos em segurança, por prendê-los, por garantir que eles não iam escapar, ficaram perplexos, e os principais sacerdotes, a respeito do que viria a ser isso. E aí alguém chega lá: olha, os homens que vocês prenderam, eles estão no templo ensinando o povo. E é então que eles vão de novo para prender os apóstolos. Então, o que Cristo está mostrando aqui é que a sua autoridade está acima de qualquer autoridade humana. A autoridade de Cristo, o poder de Cristo não pode ser detido pelo poder de polícia. Ele não pode ser detido por cadeias. O avanço do reino de Deus não pode ser detido por conchavos políticos. Não pode ser detido por uma guarda, a melhor guarda ou o mais poderoso exército. Cristo está fazendo avançar o seu reino, e ele entra nas fileiras do inimigo, e ele vai conquistar, inclusive, adeptos no meio do inimigo. E aí você tem a segunda cena. A segunda cena, o império das trevas julga os apóstolos. Cristo lhes dá coragem pelo poder do Espírito. Então, na primeira cena, o império das trevas aprisiona os apóstolos, Cristo os liberta por meio do seu anjo. Na segunda cena, de 27 a 32, o império das trevas julga os apóstolos e Cristo lhes dá coragem pelo poder do Espírito. Veja o que diz o verso 27. Trouxeram, interessante que o capitão e os guardas, eles vão e trazem sem violência, porque temiam ser apedrejados. Eles ainda estão perplexos acerca do ocorrido. E o capitão da guarda, acompanhado de uma escolta, procede a uma nova prisão, e aparentemente, por estar ele com uma escolta, a intenção inicial poderia ser usar a força,
mas a multidão que se aglomerava em torno dos apóstolos infunde medo nessa escolta, de modo que eles prendem os apóstolos sem violência e os trazem para conselho de julgamento. Trazem ao conselho para julgamento. E eles, então, são interrogados. Albert Moller, comentando esse episódio, nota como ele é repleto de ironia. Observe, ele diz: os apóstolos são libertos por um anjo, cuja existência os saduceus responsáveis pela prisão deles negam. A classe política, que gosta de ser considerada sábia e informada, não faz ideia do que aconteceu aos apóstolos. Os líderes do povo ficam assustados com a multidão, tão assustados com a multidão que temem ser apedrejados, caso façam algum mal aos apóstolos. As ironias dessa história são prova da mão soberana de Deus em ação. A passagem mostra que nada pode acontecer ao povo de Deus sem que ele tenha ordenado. Deus pode transformar as autoridades mais poderosas desse mundo em tolos balbuciantes que temem um povo sobre o qual governam. Pode enviar anjos para abrir portas de prisões e garantir que o evangelho continue a ser proclamado. Isso me faz lembrar uma história conhecida do irmão André, que na época da cortina de ferro, da Guerra Fria, quando a grande União Soviética proibia terminantemente a entrada do evangelho, o irmão André cansou de passar pelas fronteiras com um carro cheio de Bíblias no porta-mala. E ele conta uma história, e essa história é crida, porque era um homem fiel, morreu, acho que faz menos de 10 anos, que quando ele ia entrando, certa vez, o carro cheio de Bíblias, e o guarda o parou e disse: abra o porta-malas, que eu quero ver o que tem. E ele abriu o porta-malas, o guarda abriu, e simplesmente não viu nada, fechou o porta-malas e seguiu adiante. Ele ficou surpreso, porque as Bíblias tinham que chegar no seu destino. Cristo é poderoso e soberano, e nenhuma perseguição pode detê-lo. Então, eles prendem os apóstolos, e eles agora vão julgar. E observe como Cristo responde a essa investida do império das trevas. Trouxeram-nos, verso 27, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os. Preste atenção nas palavras do apóstolo, ou do sumo sacerdote. Expressamente, quer dizer, claramente, em alto e bom tom, nós ordenamos a vocês que não ensinassem nesse nome. A ênfase aqui é no nome de Jesus. Eles nem querem citar o nome de Jesus. Em nenhum momento eles nem sequer mencionam. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. Vocês não só desobedeceram, como vocês encheram Jerusalém do evangelho. E vocês ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Isso aqui é irônico, meus irmãos, porque em Mateus capítulo 27, versículo 25, quando as multidões, insufladas pelos sacerdotes, fariseus, saduceus e todo o conselho de Jerusalém, elas estão gritando para Jesus ser crucificado. Em Mateus 27, 25, a multidão, veja o que ela diz. Vendo Pilatos, verso 24, que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E agora eles estão reclamando. Vocês estão querendo lançar sobre nós a culpa da morte desse homem, é o que ele está dizendo. E aí Pedro, então, o que Cristo faz? Cristo dá coragem para os apóstolos responderem pelo poder do Espírito Santo. Olha o que Pedro diz. Primeiro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que o que os homens dizem. Isso quer dizer que se o governo, se o Supremo Tribunal Federal
ou seja, que raio de pessoa for, disser que nós não podemos mais pregar o evangelho, nós temos que ter a coragem de desobedecer e pregar o evangelho. Porque Deus nos ordenou pregar o evangelho, e a desobediência civil, nesse caso, não só é um direito, mas é um dever do cristão. Nós devemos dizer não. Para tudo o que o governo ou qualquer autoridade ordenar, que obedecer essa ordem é um pecado, é uma transgressão contra uma ordem de Deus, vai contra uma ordem expressa de Deus, nós devemos dizer não. E é isso que Pedro está dizendo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí Pedro faz exatamente o que eles dizem. Vocês querem lançar sobre nós? Olha o que ele diz. Os saduceus diziam não haver ressurreição. Estão ressentidos porque eles estão pregando sobre isso. Olha o que ele diz. O Deus de nossos pais. Ele está falando com o judeu. Eles achavam que serviam o Deus de seus pais. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eles estão dizendo, vocês não devem pregar isso. Não existe ressurreição. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Vocês mataram. Ele está confirmando a acusação. Ele não está dizendo, não, peraí, não foi bem isso, eu fui mal interpretado, eu acho que não é bem isso, olha, o evangelho, não. Pedro não recua, Pedro diz, Deus ressuscitou a Jesus, e foi esse que vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, e ainda prega a conversão. E ele termina dizendo, ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A obediência aí é a obediência da fé, aqueles que creem em Jesus. Claramente o Espírito Santo é mencionado aqui, porque Lucas está querendo mostrar que Cristo, por meio do seu Espírito, é quem está respondendo naquele tribunal. Ele não disse isso? Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de responder, porque naquela hora vos será dado o que devem responder, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. É Cristo quem está respondendo. É Cristo quem responde, irmãos. Quando um crente é perseguido, se ele é crente de verdade, ele não vai recuar, ele não vai deixar de dar testemunho, ele não vai negar a Jesus, porque o Espírito de Cristo está nele. E foi isso que aconteceu. Então chegamos à terceira cena. Em terceiro lugar, o império das trevas quer matar os apóstolos. Cristo os defende por meio de um dos seus julgadores. Olha quanta ironia. O império das trevas quer matar os apóstolos. Cristo os defende por meio de um dos seus julgadores. Diz o verso 33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Eles queriam matar. A raiva de matar. O que é que Cristo faz? Cristo dá uma espécie de lampejo de sabedoria ao membro do sinédrio. Ele usa um fariseu. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Cristo muitas vezes faz isso, queridos. Ele usa a gente lá do meio do mundo para apoiar, de repente, um crente e dar a ele abertura para pregar o evangelho. Diz aqui que, levantando-se, eles queriam matá-los, mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel. Mais tarde vamos ver que Gamaliel foi o mestre, o grande rabino de Paulo. Aos pés dele, Paulo aprendeu acerca das Escrituras, acerca da lei. Ele era mestre da lei, acatado por todo o povo, manda retirar os homens. Olha o que Jesus faz.
alguém que tem o respeito, que pode falar e os outros se calam. Jesus usa aquele. E ele diz: israelitas, atentem bem no que vocês vão fazer a esses homens. E ele cita 2 exemplos de homens que se levantavam possivelmente dizendo serem o Cristo. E eles foram seguidos por algumas pessoas. Mas observe a ênfase na sua mensagem. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada, porque ele foi morto, ele continua morto. Perceba o que Lucas está mostrando aqui. Depois dele se levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, foi morto. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Mas o que Pedro falou? Jesus foi morto. Mas Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. E Gamaliel então diz: olha, deem de mão esses homens, deixem-nos para lá. Porque se esse conselho deles, se essa obra deles vem de homem, vai perecer do mesmo jeito. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E o que nós vemos como desfecho? Nós estamos aqui 2000 anos depois para testemunhar que este conselho é de Deus, porque não pereceu. Jesus está vivo, a sua igreja está crescendo, o seu reino está avançando e todos os eleitos vão se converter até aquele dia. Nós somos prova disso. O conselho não pereceu, porque Jesus está vivo. E então concordaram com eles. E aí nós temos a 4ª cena, mais curta. O império das trevas maltrata e ameaça os apóstolos. Cristo os enche da alegria de sofrer pelo seu nome. O império das trevas maltrata e ameaça os apóstolos. Cristo os enche da alegria de sofrer pelo seu nome. Uma coisa que ninguém gosta é de sentir dor, né? Se alguém lhe inflige dor, é a primeira forma de você deter alguém que está teimando, é infligir dor. Então eles chamaram os apóstolos e açoitaram, chicotearam. Havia esse expediente como uma forma de aplicação de sentença naquela cultura. A pessoa, às vezes, pagava por um crime através de chicotadas. Mas não é um chicotezinho qualquer, não. Aquilo doía muito. Geralmente, eles não podiam passar de 39 chicotadas, segundo a lei. Mas é chicotada de corda de couro grosso. Então, eles foram chicoteados. As costas deles foram certamente, de certa maneira, laceradas. Não como as de Jesus, porque possivelmente não foi com flagrum. Eu acredito que não, porque está sendo infligida aqui essa pena pelos judeus. Mas era um senhor chicote. Ou varas eram usadas para açoitar. E eles açoitaram-nos e ordenaram-lhe que não falassem em o nome de Jesus. Mas o que eles fazem? Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles estão dizendo: nós não somos, como assim? Nós somos dignos de sofrer por causa desse nome. Eles estavam admirados e alegres por causa disso. Somente pelo poder de Cristo uma pessoa pode alegrar-se no sofrimento. Não é pelo sofrimento em si, é pela causa desse sofrimento. Eu tenho prazer, é como que Paulo falou lá em 2 Coríntios 12, eu tenho prazer nas injúrias, nas perseguições, nas tribulações por amor de Cristo. Cristo os alegra. Essa alegria é sobrenatural, irmãos. Ela mostra que ninguém pode deter um servo de Deus que está cheio do Espírito de Deus. Nenhuma tortura, nenhuma ameaça, nenhuma dor pode tirar nem sequer a alegria de sofrer afrontas
por meio do Senhor. Cristo o tempo todo está respondendo e está mostrando que Ele está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. E então, em quinto e último lugar, versos 40 de novo e 42 agora. O império das trevas proíbe os apóstolos de falar. Cristo os incita a pregar todos os dias e em todos os lugares. O império das trevas proíbe os apóstolos de falar. Cristo os incita a pregar todos os dias e em todos os lugares. E todos os dias. Vamos dar um tempo aqui. Vamos ficar caladinho, hein? Você talvez na universidade sentiu que a pressão cresceu. Ou talvez você, criança na escola, vê uma criança que persegue você porque você é crente. Você fica meio caladinho, não quer dar testemunho diante de uma criança que blasfema de Deus. Mas os apóstolos não se calaram, não. Todos os dias, publicamente no templo e de casa em casa, observe a ênfase, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. O crente não tem que dar um tempo, o crente não tem que arrefecer, o crente não tem que parar de pregar. Pelo contrário, quanto mais o ameaçam, mais ele deve pregar, porque assim o império das trevas vai recuar. Isso tudo, meus irmãos, nos leva a algumas aplicações que nós devemos fazer, trazer aqui para os irmãos. Irmãos, Cristo reina, não se engane com as aparências. Cristo tem o completo controle do Brasil. Ele tem o completo controle do Ocidente. Nós vemos o paganismo avançar no Ocidente, devemos ver com preocupação por vermos muitas vezes a igreja se deixando levar por esse paganismo. Mas nós não devemos com isso pensar que Cristo em qualquer momento perde o controle. Não há nenhum minuto que o seu reino sofra solução de continuidade. Não há nenhum momento em que o ritmo do avanço do seu reino, pretendido por ele, diminua. Ele está avançando no tempo certo, no momento certo, em cada lugar, em cada rincão desse mundo. E ele nos convoca a pregarmos o evangelho e não termos medo. Então isso nos leva a algumas atitudes que são requeridas. Se Cristo está no controle, irmãos, se nós cremos nisso, primeiro, nós jamais devemos desistir de pregar e ensinar a Cristo. Jamais devemos desistir de pregar e ensinar a Cristo, porque Ele reina e Ele vai fazer o seu evangelho frutificar, Ele vai vindicar essa mensagem, ela não cairá por terra. Mesmo os nossos inimigos que não se converterem naquele dia, vão se dobrar diante dele. Então jamais desista de pregar e ensinar a Cristo. E quanto mais pressão, mais você deve pregar. Segundo, nós também jamais devemos alterar a mensagem do Evangelho. Não devemos alterar. Você viu se Pedro alterou? Pedro não suavizou. Pedro não mudou. Pedro falou as mesmas coisas. Ele podia falar diferente, não? Olha, vocês estão querendo lançar sobre nós o sangue desse homem. Vocês estão enchendo de Jerusalém a sua doutrina. E Jerusalém da sua doutrina. Vocês estão pregando em Cristo a ressurreição dos mortos. Pedro podia dizer, olha, deixa eu falar. E aí começar a falar algumas coisinhas bem legais, que pudesse massagear o ego deles. Não, não. Ele não adulterou a mensagem. Deus ressuscitou Jesus. Vocês mataram Jesus. Deus exaltou Jesus como príncipe e como salvador. E nós somos testemunhas. A igreja, muitas vezes, por causa da pressão do mundo, ela começa, em muitos lugares, a deixar de chamar o pecado de pecado, a deixar de pregar o arrependimento.
a tentar massagear o ego dos ouvintes. Não é esse o nosso papel. Nós temos que pregar o evangelho e não devemos alterar a sua mensagem. Cuidado, o falso é tanto mais perigoso quanto mais se aproxima do verdadeiro. O judaísmo era a religião mais próxima do cristianismo. Mas ficou claro que o evangelho de Cristo era diferente do que o judaísmo pregava, porque eles não alteraram a mensagem do evangelho. Terceiro lugar, nós precisamos visar sempre a conversão dos nossos opressores. Visar sempre a conversão dos nossos opressores. Há eleitos entre eles. Veja que Pedro, depois de dizer, vocês mataram, ele diz claramente, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Pedro estabelece um ponto de contato com seus opressores. Primeiro, ele fala do Deus dos nossos pais, incluindo-os. Depois ele está dizendo, Deus concede a Israel, vocês são Israel, Deus está concedendo a vocês também a oportunidade de se arrependerem e serem perdoados dos seus pecados. Meus irmãos, nós precisamos lembrar e ter em mente que quando Deus nos coloca diante de opressores, é possível que Ele tenha em mente a conversão desses opressores. E há inúmeros casos de pessoas que outrora eram inimigas do Evangelho e se converteram. Abra aí, pule, aí na mesma página onde está, pelo menos na minha Bíblia, no capítulo 6, logo após a instituição dos diáconos, verso 7. Olha o que diz aí. Quem foi que se levantou contra eles das duas vezes? Sumo sacerdote, toda a classe sacerdotal. Olha o que Cristo fez. Verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos deles se converteram. Entenda isso, aquele que hoje está se opondo a você, amanhã pode se converter diante da sua firmeza. A firmeza do crente diante da opressão leva muitos dos seus opressores a refletirem sobre o poder do Evangelho. E nós sabemos no capítulo 9 que o maior inimigo que infringiu uma perseguição ainda mais terrível à igreja, no capítulo 8 nós vamos ver o ataque satânico se intensificar, e o maior instrumento do diabo para oprimir a igreja, e ali inclusive ele tira a alegria da igreja, é o apóstolo Paulo. E o que Deus faz, o que Cristo faz? Cristo se coloca no caminho dele, no caminho de Damasco, e diz, agora eu vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. E o transforma no maior apóstolo, por assim dizer, o apóstolo aos gentios. Você nunca deve tirar da sua mente que é possível que aqueles que se opõem ao Evangelho hoje, um dia possam ser seus irmãos. Há eleitos entre eles. E em quarto e último lugar, alegre-se no sofrimento pelo nome de Jesus. Se você sofrer como malfeitor, porque deu mau testemunho, aí é para se entristecer mesmo e se arrepender. Mas se você sofrer porque você faz o bem, alegre-se, a Bíblia diz alegre-se, porque é uma honra sofrer. A Bíblia diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quanto mais participarmos do sofrimento de Cristo, mais seremos participantes da sua glória. Então alegre-se quando alguém se levantar contra o Evangelho, contra você, por causa do nome de Jesus. É nessa perspectiva que o apóstolo Pedro, falando aos seus leitores, no capítulo 2 da sua primeira epístola, dos versículos 19 a 23, diz, porque isto é grato. 1 de Pedro 2, 19 a 23, e eu termino com isto. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus.
Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Isso é agradável a Deus. Deus se agrada. Não é que Ele se agrada de te ver sofrer, Ele se agrada de te ver honrando, mantendo-se firme, mesmo quando você sofre. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no madeiro, sobre o madeiro, em seu corpo, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro, ainda no capítulo 5, versos 8 a 10, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E ele termina com uma promessa: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, que a Tua palavra nesta noite nos encoraje, fortaleça a nossa fé e a nossa convicção de que o nosso Jesus reina, de que Ele está no trono, como nós cantamos, de que Ele é soberano, e mesmo quando parece que o inimigo está vencendo, o reino do Senhor continua avançando. Ajuda-nos a lembrar disso e ajuda-nos a lembrarmos que se nós tivermos de sofrer afrontas, isso é digno, isso é honroso, porque estamos sofrendo pelo nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho se dobrará diante dele. Ó Senhor, que não nos acovardemos diante das pressões, diante das perseguições, da oposição, seja em casa, seja na escola, na universidade, quer nós um dia venhamos a ter a criminalização da nossa fé, que nos mantenhamos firmes, crendo que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E que um dia a mensagem do Evangelho será vindicada quando o reino desse mundo se tornar do Senhor e do Seu Cristo. É em nome dEle que nós oramos, ó Deus. Encoraja-nos, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.